Seria mais um artilheiro a marcar, né? Um dinamarquês. Eu não sei se o Wagner Leonardo teria condição de entender que o Bright White estava mais. Não, foi uma jogada de sufoco ali, uma bola que o Camilo levantou, veio o desvio de cabeça, aí entra todo mundo ali no abafa tentando fazer, né? No desespero, né? Claro que o Bright White fica desesperado. Olha, eu sou o atacante, você é zagueiro e entrou na bola antes de mim. A bola chegaria muito boa para o Bright White, mas ele se comunica e realmente tem algum reflexo dentro do campo que ele fez com que o Wagner Leonardo tomasse essa decisão, né? Já tá na Você bola. pode ver que ele sai de trás, né, o Bright White. Então ele tá olhando a bola, não dá tempo. Realmente o lance pro Wagner Leonardo é bem rápido. Ele estaria mais inteiro, né, na jogada. Mas ali não tem como saber, né? Eu acho que não. Acho que não tem muito. No pênalti eu tô com o Serginho, tá? Eu não marcaria nenhuma das duas, mas, claro, o PC vai mostrar o lance, vai tentar nos ajudar a entender. Por enquanto eu tô com essa sensação de que não tinha nada para marcar naquela jogada ali. Mas, enfim, nós vamos ter o PC no momento adequado para tentar entender isso aí. Nós temos visto marcações nas últimas rodadas onde o árbitro adota uma postura de que se o toque não é suficiente para ser faltoso, então não marca o pênalti, né? Pelo menos eu tenho entendido dessa maneira a interpretação. O que me incomoda é que é o seguinte, a falta no futebol ela tem que ser marcada dentro e fora da área. Os árbitros brasileiros estão tentando implementar um modelo que já é comum, por exemplo, nos Jogos da Libertadores, na Europa também é assim, de não marcar faltinha. Eu tenho dificuldade com esses termos. Para mim não existe faltinha nem faltão, existe falta. E se foi falta tem que marcar. Mas enfim, vamos lá. Estão querendo fazer uma gradação diferente, tá bom. Só vai ser falta se der um chegadão, mas dentro da área não. Dentro da área qualquer esbarrão vira pênalti, aí você tem o jogo sendo jogado de maneiras diferentes, né, em áreas diferentes, né? Quer dizer, nas duas grandes áreas... E o critério que a gente nunca consegue compreender, né? Esse é o problema. Mas vamos deixar isso para o PC. O São Paulo vence e recupera um pouquinho de confiança também, está bem na Libertadores. Sim. Né? Passou bem de fase pela Libertadores. Com uma campanha até curiosa, né? O São Paulo ganha fora de casa e empata em casa. E no Brasileiro tinha um excesso de empates aí que... Né? De falta de vitórias, vamos dizer mesmo. São Paulo melhorando. E hoje acho que o Grêmio também melhorou, né amigos? Se for ver, né, para Serginho, Paulo, nesse sentido até de sustentação, tática. Tem coisa, lógico, para evoluir, mas parece que ele deu uma recuperada já, pelo menos nesse jogo, num jogo difícil, né? E tem um jogo difícil também, né, que promete ser difícil, com muitas emoções, contra o CSA na terça-feira. Tem de reverter, perdeu na ida, e a Copa do Brasil, o Grêmio copeiro que né, vai investir tudo que pode na Copa do Brasil, mas precisa eliminar o CSA no jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Deixa boa impressão para essa sequência, mesmo perdendo? Assim, eu acho que esse jogo de hoje não vai servir muito de parâmetro para o jogo da Copa do Brasil, porque é outra dinâmica. Vai ser um jogo o contrário, né? Em que o Grêmio vai ter a bola, em que o Grêmio vai ter que produzir, não vai jogar em velocidade, não vai jogar em transição, vai precisar de qualidade de bola, de toque de bola. Óbvio que hoje não era essa a proposta, por isso o Grêmio não teve. Mas eu acredito que no jogo contra o CSA, o Grêmio vai ter uma proposta totalmente diferente. E o Grêmio que hoje não pôde contar com o Kiki Oliveira, um cara que faz falta, tem sido assim, um bom jogador mesmo nas malas, como a gente costuma dizer, mesmo quando o Grêmio vai mal, o Kiki Oliveira vem bem. E do lado do São Paulo também uma lesão do Ferreirinha, que vinha muito bem também, né, o terceiro dos artilheiros do São Paulo do ano, que deve afastá-lo até a Copa do Mundo de Clubes, só deve retornar ao São Paulo depois da Copa do Mundo de Clubes, os times também se esforçando com 3 competições cada um para disputar, né? E fora o Lucas, né, que se você pensar nos jogadores do São Paulo que existem para desestabilizar a defesa adversária de jeito diferente, né? O Ferreira com a bola grudadinha no pé e o Lucas não. O Lucas até ele sabe driblar também com a bola colada, mas ele tem a velocidade muito, muito forte, né? Esses jogadores não estão à disposição e até por isso essa vitória do São Paulo precisa ser valorizada, né? Porque é um São Paulo todo meio quebrado, cansado e consegue os 3 pontos, consegue dormir bem longe da zona de rebaixamento, né? Não em pontos. Em pontos está todo mundo muito próximo ainda, mas em posições está longe. Com certeza. E a gente sabe, né, Barreto? Time pesado como é o Grêmio, time grande, quando está ali na região da zona do rebaixamento, costuma ser mais dolorido e mais difícil de sair.
A grandeza, nesse momento, vira âncora, né? Parece que puxa para baixo. E entre as ausências, a gente tem que registrar também o Mano Menezes, né? Fora do jogo por uma tragédia familiar. Queria manifestar aqui a nossa solidariedade, né? O nosso apoio ao Mano, à família. Enfim, é uma história muito triste, né? 2 enteados da filha do Mano Menezes estavam num carro, num aplicativo de caronas. Né? Isso. Uhum. E aí esse carro sofreu um acidente. As 2 pessoas que iam à frente não tiveram nada. Sobreviveram. Quer dizer, não tiveram nada, sobreviveram, estão machucados. Mas as 3 pessoas que estavam atrás, e aí estavam os 2... Estavam a caminho de Santa Maria. Um rapaz de 16 anos e uma menina de 9, se eu guardei bem as idades. Né? Estavam a caminho de Santa Maria. A caminho de Santa Maria. Perderam a vida nesse tristeza, acidente. Né? É realmente uma tragédia, né? Que o Mano está enfrentando aí na vida pessoal. A gente deseja toda a força a ele para se recuperar. E, evidentemente, não era para estar no jogo de hoje, né? Foi liberado pelo Grêmio para acompanhar a família. O Mano que ainda não... Nesse modelo aí de assumir um time, né, com o campeonato em andamento, com o jogo todo meio de semana, todo fim de semana, ainda não conseguiu. Né? Ele está tentando encaixar, né, o time, mas com muita dificuldade, porque não tem tempo para treinar. Hoje a postura do Grêmio já teve mais a ver, eu acho, com o que o Mano quer, um time mais comedido para sair no contra-ataque. A estratégia que dentro do que o Grêmio queria até funcionou, porque conseguiu um gol, só que pelos problemas defensivos que o Grêmio tem, acabou tomando a virada. O Grêmio toma gol em todos os jogos. Essa é a grande missão do Mano Menezes nesse momento, estancar essa sangria que o Grêmio tem defensiva. Vai ser difícil tendo jogo a cada 2, 3 dias, né? Porque foram várias situações que o árbitro analisou. Primeiro a disputa na área, depois a sequência da jogada, se configurou ou não uma nova fase de ataque. E, por fim, a disputa do Camilo com o Luciano. São vários detalhes aqui para a gente poder observar e ter o nosso debate. Me ajuda a ver o que eu não vi, então. Então, primeiro... Tem falta aí? Para mim, na minha avaliação, teve falta. Na hora do jogo, você avaliou que sim, né? Na hora Agora, do jogo, revendo, sim. Revendo, para mim, é uma falta do Arboleda em cima do Gemerson. O Ronald acaba cabeceando a bola primeiro, mas o Arboleda, ele salta, ele está com o braço e atinge ali o ombro, o rosto do Gemerson. Para mim, uma falta que o árbitro já deveria ter parado, já no primeiro momento. Já deveria para poder fazer isso, né? Posicionado, talvez ficou preso no Ronald, que cabeceou, e esqueceu de analisar a disputa do Arboleda com o Gemerson, que para mim é uma disputa faltosa. Só vou pedir para a gente voltar um pouquinho, que acho que a gente vale, porque isso foi analisado na cabine também. Pode voltar um pouquinho, depois que a bola é cabeceada. Para aqui nesse cabeceio, só um pouquinho, por favor. E o que o VAR ele chama? Importante a gente, e óbvio, agora ele está sendo, tirar um pouco o poder do árbitro julgar e analisar e transferir a responsabilidade toda para o árbitro de campo. Então, só depois que o áudio for disponibilizado, que a gente vai saber se a intervenção do VAR já foi para ele com a decisão já para que o árbitro modificasse a interpretação do campo de jogo ou sugerindo a revisão, e tem acontecido isso no campeonato, do árbitro chamar, olha, vem aqui para você analisar. Uma breve pausa. Pois não. Como diz um amigo nosso, isso não tem o menor risco de dar certo, né? Exatamente. Agora chamar para bater um papo. Vem aqui dar uma olhadinha. Exatamente. Isso vai virar. E o que treinador vai reclamar disso? E jogador vai... Olha, esse aí estão enfiando os pés pelas mãos com essa decisão. Mas, enfim... Está tomada a vida que segue. Penso como você, eu acho que o VAR, ele é um árbitro de futebol com experiência suficiente para interpretar o que é um erro claro e óbvio daquele lance que é interpretativo e que a decisão do campo tem que ser cumprida. Esse é o lema original do VAR, né? Corrigir o erro claro e óbvio. No entanto, a comissão de arbitragem tem seguindo um pouco o que a FIFA está seguindo de orientação, porque a FIFA ela tem desenvolvido um trabalho no sentido de buscar a melhor decisão. E nessa orientação de buscar melhor decisão, muitas vezes o árbitro de campo está sendo chamado para que ele possa ter uma segunda oportunidade de analisar no monitor. Sou totalmente contrário a
a essa recomendação. Eu acho que se acontecer um erro grave, um erro óbvio, que você vai salvar o jogo, aí você recomenda a revisão. Agora, para analisar lance interpretativo, eu acho que isso você tira a confiança do árbitro de fora que os jogos não vão acabar mais. É isso, você vai ter inúmeras revisões e você cada vez mais... O VAR agora aperta o comunicador para dizer, tem certeza? Né? Vem aqui dar uma olhadinha. Gente... cada vez mais você tira a confiança... E a responsabilidade do árbitro. E fora a pressão, né? Quem tem que decidir. Uma pressão... Porque a boleirada também, já sabendo disso, fala, vai lá no VAR. Tem que olhar. Se você não tem certeza... Isso acontece muito. No Flamengo e Bahia, só lembrando, no último lance do jogo, que teve aquele lance que o jogador caiu com a mão em cima da bola e foi um toque, na minha avaliação, acidental. O Daronco até fala, eu quero ir lá ver, eu quero ver. Isso. Mas depois que o áudio foi disponibilizado, o Rafael Traz, que era o árbitro, o VAR daquele jogo, disse, Daronco, tem um toque aqui que é interpretativo, vem aqui para você dar uma olhada. Mas eu acho que ele, como VAR, ele já teria condições de analisar aquele lance e evitar uma revisão à beira do gramado. É o que eu penso, mas os árbitros estão seguindo orientação que está sendo dada aqui pela... A gente pode discordar absolutamente da orientação. Meus parênteses ficaram longos, mas eu considerei que era uma observação importante a fazer. Super pertinente. Bom, seguindo a recomendação, o VAR então chama para recomendar. Você pediu para parar ali no cabeceio? Pedi para parar, por quê? Porque antes de a gente analisar o segundo lance, a gente tem que entender o que acontece entre um e outro. É isso, ele foi analisar se configurou uma nova fase de ataque ou não, porque a bola é rebatida lá dentro da área, mas na sequência, no meu ponto de vista, é interpretativo também essa disputa. O Monsalve, ele tenta ligar um contra-ataque, olha só, tenta ligar o contra-ataque, mas o São Paulo recupera a bola. E na minha visão, a partir do passe do Enzo ali, é uma nova jogada de ataque, na minha avaliação. A gente pode discordar aqui, será que o Grêmio teve a posse efetiva da bola ou não? Mas para mim a ação do Monsalvo... Porque não é só um rebote, né? Uma tentativa de passe para ligar um contra-ataque. Um cabeceio, né? Tentando ligar um contra-ataque, porque o time do São Paulo... Com dificuldade, ele estava ali... Jogada, não é definida. Mas ele chegou na bola e tentou começar outra jogada. Tentou ligar, olha só, tenta ligar o contra-ataque, tem o Amuso, né? Partindo lá... Mas o Arboleda, acho que é o Arboleda, ou o Sabino, o Arboleda, recupera. E aí, a partir do toque do Enzo, para mim, é uma nova jogada. Agora a gente vai para a disputa na área. E eu acho que é importante a gente avaliar a questão de contato, se é suficiente ou não. Qual a minha avaliação agora, checando o lance, vendo todos os detalhes e analisando a disputa, principalmente pelo ângulo de frente? O Camilo chega para a disputa com o Luciano, os dois estão tendo uma ação para tentar disputar a bola. Ele basicamente dá uma raspada na lateral da canela do Luciano e o Luciano, ele teria a possibilidade de continuar para dominar a bola e ele escolhe se jogar. E o próprio Sidney Lobo, na entrevista, disse: o Luciano é um especialista nisso, eu conheço ele. Né? Para mim, há o contato entre eles, mas eles estão os dois em disputa da bola. O Luciano, ao sentir o contato, olha só, a queda é depois, ele escolhe se jogar. E PC, para mim, não é um impacto suficiente para a marcação da falta. Outra coisa que eu falei aqui quando a gente começou a discutir esse lance, a gente não tem visto esse tipo de contato ser marcado como falta fora da área. Então, você não pode ter um critério para fora da área e outro para dentro da área. Até porque a tentativa tem sido dos árbitros do Brasil no sentido de dar mais fluência ao jogo, de permitir mais o contato físico. Mas aí tem que permitir em qualquer lugar. Isso, é claro que você tem uma linha ali bem que você deve avaliar o que é contato de disputa, o que é toque, se é suficiente para a marcação de falta, de uma falta claríssima que deixa de ser marcada. Às vezes eles vão para o outro limite e tem entradas muito duras que eles estão tentando dar sequência no jogo e aí não estão parando. Mas para mim a disputa do Camilo, analisando com calma, vendo todos os detalhes, é uma ação que os dois estão indo para a disputa da bola, o Luciano tem... Você vê que o Camilo, ele vem para pegar na bola, e é normal, o cara que tá igual o Luciano, ele vai aquele negócio de proteger, né, Ele não vai na bola direto. Então o Camilo vem na bola e ele coloca o perno para ganhar espaço. Então isso naturalmente acaba batendo. Gera-se o risco da interpretação, mas eu também não vejo essa questão. O Luciano que foi malandro, né? Ele se aproveitou desse toque, né? Jéssica, queria te ouvir também. Não, que a gente tem percebido essa nova maneira de interpretar nesse campeonato, que é de permitir realmente o contato, né? A gente já discutia isso em outros momentos. Eu lembro, inclusive, no pênalti do Vitor Roque no Paulistão, ele sequer mal foi encostado. Aquilo era suficiente para derrubar? Então, abriu esse debate.
E aí, desde então, o contato mínimo não estava mais sendo marcado dentro da área, né? Não tem que ser marcado em todos os... Fala, nação tricolor, na parte com vocês. Rapaziada, que vitória importante aí do São Paulo, né, em cima do Grêmio. São Paulo venceu o Grêmio por 2-1. Vitória muito importante para o São Paulo, né, que soma mais 3 pontos na competição e fica mais distância aí do Z4, né. São Paulo que estava correndo grande risco na partida de ontem, tivesse perdido, mas conseguiu essa vitória muito importante aí para o São Paulo, que distancia o São Paulo aí da zona de rebaixamento, rapaziada. Com essa vitória do São Paulo em cima do Grêmio, né, é a segunda vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro, né. São Paulo venceu o Santos e agora venceu o Grêmio. Com essa vitória do São Paulo em cima do Grêmio, né, São Paulo vai à 9ª colocação com 12 pontos, rapaziada. Pessoal, peguei aqui alguns dados, né, sobre a partida de ontem, né, entre São Paulo e Grêmio. São Paulo deu 20 chutes e o Grêmio 3 chutes. Dos 20 chutes do São Paulo, 5 foram direto pro gol e o Grêmio 3. A posse de bola ficou em 61 para o São Paulo contra 39 do Grêmio. Os passes aí foi de 484 para o São Paulo e 325 para o Grêmio. Precisão do passe, 85% para o São Paulo e 73% para o Grêmio. Tivemos aí 4 faltas do São Paulo, né, contra 3 do Grêmio. Tivemos 4 cartões amarelos, né, para cada lado. Tivemos ninguém expulso. Impedimento teve 1 para o São Paulo. Escanteio 8 para o São Paulo e 3 para o Grêmio, né? Então a gente tá vendo aqui nos dados, né? O São Paulo foi bem superior ao Grêmio, né? Não é à toa que o São Paulo venceu por 2-1. Só que o São Paulo poderia ter vencido por uma margem muito maior do que esses 2-1, rapaziada. O São Paulo deu 20 chutes e só teve 5 em direção ao gol. Se a gente for ver aqui, o Grêmio deu 3 chutes, os 3 chutes foram em direção ao gol. Então o São Paulo tá com pouca eficiência aí nessa finalização, né? Tá chutando de qualquer jeito aí, não tá aproveitando as oportunidades. E isso é algo que precisa ser revisto aí pela diretoria do São Paulo, né? O São Paulo costuma perder muitos gols aí, né? A gente viu alguns chutes ontem de fora da área sem eficiência, chute fraco ou pra cima do gol. Então o São Paulo precisa treinar mais essa parte de finalização. Não foi só no jogo de ontem, né? Essa deficiência do São Paulo, né? O São Paulo costuma perder muitos gols. A gente teve um jogo contra o Palmeiras ali que a gente poderia ter saído pelo menos com empate, né? Ou até vencido. A gente teve boas oportunidades de fazer gol, mas o São Paulo acabou errando as finalizações. Então é algo que precisa ser revisto aí pela comissão técnica do São Paulo, né? E é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho das notificações. Falou!